Olá, pessoal! Hoje discutiremos na nossa aula de correlação básico-clínica as distrofias musculares. Sou o professor Dr. Sérgio Lucchini Batista. Vamos lá! Nosso caso clínico, identificação do paciente Danilo, masculino, branco, 5 anos e 8 meses, estudante, procedente natural de Jardinópolis, acompanhante Daniela, mãe do paciente. Queixa e duração, fraqueza há 4 anos. História da moléstia atual. Mãe refere que paciente vem apresentando quadro de fraqueza muscular há 4 anos. Relata que criança iniciou os primeiros passos com atraso aos 18 meses de idade, apresentando dificuldade na marcha. Adicionalmente, apresenta quedas frequentes, dificuldade para se levantar do chão, bem como para correr, pular e subir degraus. Mãe vem notando também que a criança precisa afastar mais as pernas para se equilibrar durante a caminhada e necessita apoiar-se para se levantar. Tais dificuldades foram se acentuando com o passar do tempo e, atualmente, a criança tem muita dificuldade para caminhar, buscando apoio sempre que possível. Interrogatório dos diversos aparelhos, o hábito intestinal diário, fezes sem alterações. Antecedentes pessoais: nascido a termo, parto normal, com peso e comprimentos adequados para a idade gestacional. Possui nível cognitivo dentro do esperado para a idade, referindo rendimento escolar regular. Mãe refere gestação sem intercorrências, nega patologias conhecidas ou uso de medicações contínuas pela criança. Nos antecedentes familiares, refere tio-avô com quadro de fraqueza muscular progressiva, tendo falecido antes dos 30 anos de idade. Nega outros casos semelhantes na família. Hábitos de vida: criança com alimentação saudável, não pratica atividade física devido à fraqueza muscular. Ao exame, ela está em bom estado geral, corado, hidratado, anictérico, acianótico, afebril, consciente, orientado e ativo. Aparelho cardiopulmonar sem alterações, abdômen inocente, aparelho neuromuscular, apresenta paresia flácida e simétrica de membros inferiores com atrofia muscular visível. Apresenta reflexos patelar e bicipital diminuídos e a sensibilidade tátil e dolorosa estão preservadas. Aqui vocês terão 2 links para consultarem o que são o reflexo patelar e o reflexo bicipital. Aqui é uma demonstração dos reflexos normais e que na criança, como a gente viu, estão diminuídos. Como hipótese diagnóstica, a gente ficou como uma distrofia muscular e aí provavelmente de Duchenne. Então, levando em conta um quadro de fraqueza muscular que se iniciou com 1 ano e meio, progressivo. Agora a criança tem uma dificuldade para subir degraus, uma dificuldade de marcha, dificuldade para se levantar do chão. Ela possui um histórico familiar de um tio-avô com o mesmo problema que faleceu aos 30 anos de idade, antes dos 30 anos. E no exame físico, ela tem uma atrofia muscular bem aparente com alteração desses reflexos patelares e bicipitais. Então, o conjunto clínico favorece uma hipótese diagnóstica de distrofia muscular e interrogado de Duchenne, porque entre as distrofias musculares, como nós vamos ver, a de Duchenne é a mais frequente. Como atividades propostas, nós temos para que vocês descrevam qual a unidade funcional da célula muscular e descrever a estrutura desta unidade funcional. Bem, o músculo estriado esquelético, ele é composto pelas fibras musculares, que são as células. Essas fibras musculares, elas se agrupam formando fascículos e esses fascículos se agrupam formando então o músculo esquelético. O músculo esquelético, por sua vez, está revestido pela fáscia. Os fascículos estão revestidos, o conjunto de fascículos, pelo epimísio. Os fascículos revestidos aí pelo perimísio
e as fibras musculares revestidas pelo endomísio. Aqui nesse corte histológico, nós conseguimos evidenciar essa estrutura do tecido muscular esquelético, onde nós observamos que as fibras musculares, elas têm um formato poligonal e é bem regular, vejam só. E a gente tem, envolvendo essas fibras musculares, nós temos o endomísio, que é um tecido conjuntivo frouxo aqui ao redor, constituído por fibras reticulínicas e capilares. Nós temos o conjunto das fibras aqui formando um fascículo, e aí ao redor aqui do fascículo nós temos então o perimísio, que já é um tecido conjuntivo, frouxo e escasso, mas que contém vasos e nervos, né? Mostrando então toda a estrutura. Vejam aqui, num corte histológico mais ampliado, as fibras musculares com aquele formato regular, acomodando-se umas às outras, lembrando, né, uma estrutura de favo, né, de colmeia de abelhas. A célula muscular, ou a fibra muscular, ela possui o núcleo e dentro dela ela vai possuir várias estruturas contráteis. Essas estruturas são formadas pelos sarcômeros, que é a unidade morfofuncional responsável pela contração, e os sarcômeros são formados aí por filamentos de actina e miosina. Então, o que a gente observa é que cada filamento se agrupa e esses grupamentos estão numerosos dentro de uma única fibra muscular. Ainda na fibra muscular, nós observamos aqui aberturas da membrana para dentro dos tubos transversais, criando conexões com o retículo sarcoplasmático e que vai permitir uma integração entre a membrana, né, e o retículo, e que envolve aí a secreção de cálcio intracelular responsável pela contração muscular. Então, vocês vejam a importância dessas estruturas. E que nós temos, né, o nome sarcolema, é um nome que a gente dá especificamente para a membrana celular do miócito, e o sarcoplasma é o citoplasma da fibra muscular. Ricamente constituído aqui, né, por muitas mitocôndrias, né, para poder fornecer energia para esse processo. Vejam só nesse outro esquema, nós temos então a célula muscular. Dentro dessa célula muscular da fibra muscular nós temos vários conjuntos de miofibrilas, e aí aqui a gente vê um pedaço dessa miofibrila em maior aumento. Então aqui é interessante que a gente vê que os sarcômeros eles vão se ligando um ao outro, formando aqui essa linha Z, e a gente tem então os filamentos de actina, e no meio aqui formando como se fosse um sanduíche a miosina, né, o recheio do sanduíche. E isso dá uma impressão para a gente, né, de cores, em que então a gente tem nessa região mais clara é o término de um sarcômero e o início do outro. E a gente consegue ver o desenho de uma linha aqui, que é a chamada linha Z, que é justamente essa região de intersecção. Então vejam, de uma linha Z a outra linha Z, eu tenho uma unidade de sarcômero. E aí a gente observa que aonde a gente tem esses filamentos de miosina, essa coloração fica mais intensa, né? E aqui no meio a gente tem uma diferença de cor, porque não há sobreposição da actina. E aí isso define também para a gente as chamadas banda I e banda A. Aqui no maior aumento, a gente consegue observar que a miosina possui como se fossem dentes de uma engrenagem e que permitem o deslizamento da actina sobre a miosina, permitindo um movimento de sanfonamento e que vai consistir aí na contração e no relaxamento muscular. E como vocês vão ver, a importância de uma outra proteína aqui, que é a distrofina,
que ela liga, ela ancora essas unidades contráteis na membrana do miósquio, para que a contração dessas estruturas consiga promover o encurtamento, o relaxamento da fibra muscular, é preciso que elas estejam ancoradas. E quem vai fazer isso é a distrofina. Vamos ver. O processo de contração muscular, vocês têm um link aqui em que vocês podem acessar e vai ter todo o processo ilustrado. Mas basicamente, a contração muscular ocorre através do potencial de ação de um nervo motor, ocorrendo liberação de acetilcolina nas fibras musculares, a junção neuromuscular, promovendo o canal de sódio, abertura do canal de sódio na membrana da fibra, e isso vai levar um potencial de ação, causando despolarização da membrana, permitindo a entrada dos íons cálcio pelo retículo endoplasmático. Esses íons cálcio se ligam na troponina C, que é aqueles dentes da engrenagem que a gente viu ali, que vai deslizar a quitina na miosina e vai permitir então aquele movimento de sanfonamento, né? E isso vai gerar então a contração muscular. As doenças neuromusculares é um grupo muito heterogêneo de doenças, mas basicamente nós podemos ter doenças que acometem a unidade motora. Como unidade motora, a gente entende um neurônio responsável por um grupamento de fibras musculares, né? Então, um neurônio é capaz de coordenar a contração de várias fibras. Então, existem doenças que podem acometer essa chamada unidade motora e causar distúrbios neuromusculares, mas também temos causas genéticas que levam à doença neuromuscular, que é o interesse hoje da nossa aula. As distrofias musculares são uma causa genética. E tem também as causas adquiridas, que não é o foco da nossa aula. As distrofias musculares são doenças musculares raras, porém elas são generalizadas e progressivas. São causadas em geral por ausência ou defeito de glicoproteínas específicas da membrana muscular. Existem mais de 30 tipos de distrofia muscular descritos na literatura, né? Envolvendo mutações e deleções gênicas diferentes. Mas basicamente nós temos 5 principais tipos de distrofias musculares. E desses 5 principais tipos, né, nós destacamos aqui para as distrofias de Becker e Duchenne, e que o tema de nossa aula engloba a distrofia muscular de Duchenne. Aqui uma ilustração onde a gente consegue perceber a diferença entre o indivíduo com uma musculatura normal e o indivíduo com uma musculatura atrófica, né? A distrofia muscular de Duchenne, ela é progressiva e ligada ao sexo. Ela é uma herança recessiva ligada ao X, o braço pequeno do cromossomo X, na região 21.2. Afeta 3 em cada 1000 meninos nascidos vivos. 2/3 dos afetados terão mãe portadora do gene e 1/3 será uma mutação espontânea no gene da distrofina. Então aqui a gente consegue entender essa transmissão da distrofia da doença de Duchenne, que é ligada ao X. Então, normalmente, o pai é normal e tem a mãe que é normal, fenotipicamente normal, mas ela é carreadora de um cromossomo X que tem a mutação. Imaginando, então, esse casal hipotético, eles podem ter 4 filhos e teriam 4 possibilidades. Eles podem ter filhos que recebem o X normal da mãe, aqui e aqui, e aí o outro cromossomo sexual que vem do pai, podendo ser o X ou o Y, gerando então meninos e meninas normais, sem portar o gene. Ou a gente pode ter que a mãe fornece esse X mutante, e aí, a depender do cromossomo que herdará. Se herdar o X do pai, será uma menina portadora, mas se herdar um Y, será um menino afetado. Então, basicamente, sempre serão
os meninos os afetados pela doença e as meninas serão sempre as portadoras. Então, como eu disse anteriormente, agora nós vamos voltar a esse assunto da distrofina. Então, a distrofia muscular de Duchenne é uma mutação onde você tem ausência dessa proteína. A distrofina, como vocês conseguem observar aqui, ela é uma proteína muito importante para o ancoramento dos filamentos de actina, tá? Com a membrana plasmática. E esse ancoramento ele é muito importante para manter a integridade da membrana da fibra muscular durante os processos de contração e relaxamento. Se essa proteína está ausente ou defeituosa, com o passar do tempo, a membrana da fibra muscular vai sofrendo lesão e essa fibra então vai morrendo ao longo do tempo e vai sendo substituída por tecido gorduroso ou por tecido conjuntivo, fibrose, né? Então é o que a gente observa aqui, né? Todo o processo e basicamente, apesar de na clínica a gente observar muito a questão do acometimento da musculatura esquelética, lembrar que a musculatura cardíaca também sofre por conta da ausência dessa proteína e também o músculo liso também sofre. Então nós podemos ter outras manifestações além dessas que a gente viu no caso clínico anteriormente. Em alguns casos a gente também pode ter a redução do QI, que pode também afetar as células nervosas. Mas basicamente o quadro clínico mais flórido envolve aí a musculatura esquelética como um todo, não é? Aqui a gente tem um corte histológico onde fica muito evidente as alterações que ocorrem na distrofia muscular de Duchenne. Então vejam que diferente do tecido muscular normal, onde a gente tem um padrão de justaposição das fibras e elas têm um tamanho normal, aquela forma poligonal, aqui na distrofia muscular de Duchenne nós temos fibras de vários tamanhos. Nós temos fibras entrando aqui em apoptose, fibras morrendo, sendo degeneradas. Nós temos esses espaços brancos aqui, isso aqui nada mais é do que infiltração de tecido adiposo substituindo músculo, tá? Todos esses espaços brancos. E esse espaço róseo aqui entre as fibras constituído aí por tecido conjuntivo, fibrose. Então, a perda importante das fibras musculares, levando então à manifestação da doença. Aqui a gente consegue ver num maior aumento. Então, aqui, mais uma vez, né, essa região esbranquiçada é substituição do músculo por adipócitos. Aqui a gente tem fibrose do perimísio, fibrose do endomísio, e aí as fibras musculares em degeneração. Só citando, né, por que fica branco aqui onde tem adipócito? Isso se deve ao processamento do tecido, né? Nesse corte histológico, todo o processamento que é feito para fixar esse corte e colorar, né, você ter essa coloração para poder visualizar as estruturas, você acaba perdendo o tecido adiposo, e por isso que fica branco, a gente não vê aí o adipócito, né? Não é um corte próprio para tecido adiposo, mas sim para fibra muscular. Bom, quadro clínico, como a gente viu no caso clínico, né? O nosso paciente começava um distúrbio aí da marcha, né, com 1 ano e meio de vida, pode ter histórico de quedas frequentes e a dificuldade para se levantar. Uma das coisas que se destaca é o sinal de Gowers. O sinal de Gowers está ilustrado aqui, foi descrito por esse médico, William Gowers. E basicamente, o sinal de Gowers, ele é esse aspecto que a criança, quando ela está no chão, ela precisa se apoiar nas mãos, se apoiar nos joelhos e ela vai escalando no próprio corpo até conseguir ficar em pé. Uma outra característica é a marcha anserina. Eles ficam com os pés, né, uma abertura das pernas, com a base mais larga, a gente diz, e os pés virados para fora. E aí lembra uma marcha de pato ou de ganso, e aí vem esse nome marcha anserina. É aquela mesma marcha que a gente vê em mulheres gestantes, que elas
alargam os pés. Tem também aumento da lordose lombar, inclinação anterior da pelve para que eles consigam manter o equilíbrio por conta da fraqueza muscular. Essa fraqueza ela é mais intensa na cintura pélvica e depois ela vai acometer a cintura escapular. Vai ter essa característica que nós vimos no caso clínico, reflexo, né, reduzidos, mas a sensibilidade ela é preservada. Então aqui a gente tem uma ilustração do sinal de Gowers novamente. A gente vê aqui o aspecto da criança com distrofia e a partir aí dos 10, 12 anos eles acabam tendo necessidade de uso de cadeira de roda porque já fica quase impossível para eles andarem. Aqui mais uma vez o sinal de Gowers, como a criança faz para se levantar. E aqui ilustrando a lordose desses indivíduos. Essa é uma ilustração, né, que mostra as características do indivíduo com distrofia muscular do Duchenne, onde a gente vê alterações na coluna, cifoescoliose, a gente vê a marcha anserina, tem também uma marcha na ponta do pé, onde eles andam na ponta do pé, um sinal de pseudo-hipertrofia de panturrilha, onde eles têm, na verdade, uma substituição gordurosa e dá uma impressão de panturrilha hipertrófica, mas é uma pseudo-hipertrofia. E, infelizmente, essa doença é uma doença que não tem cura, ela é progressiva e ela é fatal. O que a gente pode fazer é o suporte clínico e tentar melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. Aqui, o médico que descreveu a doença, que hoje recebe o nome dele em homenagem, né? Dr. Duchenne. Aqui a gente vê um indivíduo, né, ao longo da fase da vida, as alterações que vão ocorrendo durante o crescimento, né, a perda de força muscular. Então vejam só, né, lembrando do nosso caso clínico, dificuldade de marcha por volta dos 2 a 3 anos, alterações posturais por volta dos 5 a 8 anos, e aí por volta dos 9 a 12 anos vai se tornando difícil para esses indivíduos andarem e eles vão para a cadeira de rodas. E a evolução fatal por volta dos 18 a 20 anos, porque aí o comprometimento da musculatura é tanto que eles já não conseguem respirar e também não conseguem mais manter a função cardíaca, que é basicamente um músculo. Com suporte clínico, se você coloca esses indivíduos em ventilação mecânica e usa algumas medicações que atuam aí no coração, melhorando a função cardíaca, você consegue aumentar um pouquinho a sobrevida e a qualidade de vida. Mas, em geral, esses indivíduos eles vão a óbito antes de atingir os 30 anos de idade. Né? E aqui nós temos uma sugestão de um vídeo, né? Vocês podem acessar aqui pelo YouTube. É um vídeo, um documentário, onde vocês veem toda a evolução da doença. Né? Como foi descrito no caso clínico, vocês vão ter uma ideia mais visual aí do que acontece com esses indivíduos. Por hoje é só. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem postar através do portal.